Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Eu sei que esse refrão, eu sei que essa música é de uma outra cidade, mas a nossa cidade é muito mais bonita, a nossa cidade é muito mais legal. E a nossa cidade tem várias histórias interessantes, principalmente quando o assunto é maternidade. Então, desde a semana passada, eu recebi algumas ligações, muita gente entrando em contato com a gente também pelo WhatsApp. E aí comentaram comigo a respeito de, Marcão, como que é a vida assim de uma pessoa que ela é mãe, ela é empresária, ela toma conta do marido, ela toma conta de casa. É uma coisa até comum, sim, muito comum por sinal, porque é, alguns anos atrás as mulheres tinham o seu lugar de fala, né? Era mais ou menos assim, olha, então você vai casar, então você vai ter seus filhos, aí o marido vai sair de casa e você vai tomar conta dos seus filhos. Eu penso que isso aí já mudou há muitos e muitos anos. E vem mudando cada vez mais. E vem amadurecendo cada vez mais. O mundo começa a se transformar cada vez mais também pelas mãos, pela consciência, pela maternidade, mas principalmente pela capacidade que as mulheres têm de juntar tudo isso, né? Perceber esse mundo em que nós vivemos e elas, com a sua tenacidade, com a sua capacidade, com a sua paciência, conseguem tomar conta de todos nós homens que coabitamos juntos. Por quê? Porque no programa de hoje eu quero evidenciar a maternidade. Eu quero fazer com que você que nos ouve, você que nos assiste, perceba que mães de um, dois, três, quatro filhos conseguem conviver tranquilamente com os seus maridos, com a sociedade, com seus negócios, com as suas ideologias, com as suas religiões e que conseguem dar conta do recado, mesmo com essa quantidade de filhos que alguns anos atrás mães eram mães de 12 filhos, 10 filhos, né? 16 filhos. E parece que as coisas foram mudando um pouco mais. E hoje, mãe de 4 filhos, 5 ou 6 filhos, não é que nos espanta. Sai um pouco do lugar comum, a não ser em outras regiões do país, que ainda poucas são as mães que passam de 10, 12, 15 filhos. Isso é coisa mais ou menos dos nossos avós. Né? Os nossos avós eram assim, olha, a sua avó, nós tivemos lá 14 filhos, você tem 12 irmãos. Parece que em algum momento aí, não sei, 1950, 60, 70, a coisa mudou um pouquinho mais. Então, hoje, eu tenho aqui para discutir um pouco mais a respeito da atualidade, dessa força que as mulheres têm, a Daniele Consalter. Mãe e avó, administradora do seu lar, empresária junto ao marido nas franquias Hashimitsu, La Pasto, Diala, Panino 77. São empresas super conhecidas aqui em Londrina. Ela é organizadora de eventos para mulheres e líder no Ministério Infantil da Jesus Igreja. Então vamos lá. Tem ali o papel de mãe, de avó, de administradora, organizadora de eventos, tem seus trabalhos para fazer na igreja também. Então, Dani, desde muito cedo, mamãe, prazer muito grande ter você aqui para a gente bater um papo a respeito de maternidade. Bom dia. Bom dia, Marcão. Esse convite veio assim e eu fiquei muito feliz e com essa tua introdução, eu nem sei o que falar aqui, porque eu me sinto até honrada de fazer parte, né, deste momento aqui. Então, eu agradeço muito pelo convite. Acho que é um momento muito especial, porque ser mãe, eu, eu acho que é algo que transforma e que faz com que a gente seja alguém melhor. E eu até falo, né, a gente estava conversando, que eu não sei como que é a minha vida sem ser mãe. Então, eu me formei, eu me transformei junto com a minha filha, que ela nasceu quando eu tinha 17 anos. Então, eu sei, hoje eu penso, né, que nós não precisamos dar conta de tudo, mas nós precisamos viver a vida de uma forma mais leve. Nós temos escolhas e aí a gente vai levando da melhor forma. E assim foi. Então, hoje eu trabalho com o meu marido, sou formada em fonoaudiologia, sou fonoaudióloga de formação, trabalhei nessa área, que também me trouxe muito aprendizado no desenvolvimento de criança, nessas questões das dificuldades.
E depois de um tempo, com tantos negócios ali surgindo, acabei optando por acompanhar ele e estar junto nessa caminhada. Que bom, que bom. Ariana Quilho, mãe de 4 filhos, esposa, empresária na área da educação, sócia da Solução Contage. É Contage? Contagi. Contagi. De contagiar. Ah, de Contagi. contagiar, de aprendizagem. Ari, prazer ter você aqui. A gente se conhece há muitos e muitos anos. Você sempre muito dedicada e também a mesma coisa da Dani. Eu não consigo lembrar de você sem ser mãe, né? Porque desde o seu casamento você já estava mãe no seu casamento, né? Bom dia, obrigado por você estar aqui, viu? Que bom, que convite legal, né? Porque a gente tem um momento, a gente conversa, lógico, no nosso dia a dia, a gente tem várias trocas, mas ter um momento intencional, né, da gente poder falar sobre maternidade, que sensibilidade é sua, Marcão. Muito obrigada. E como você falou, né, é tão engraçado, porque desde que eu engravidei, né, da Clara, minha filha mais velha, hoje com 15 anos, e aí logo depois, né, a Teodora tem 1 ano e meio de diferença só da Clara, e eu lembro uma vez que a gente se encontrou, acho que foi seu aniversário num ano, e aí a Clara era bebezinha, e aí no outro ano a gente se encontrou também, você falou, você tá grávida de novo, ou nem nasceu ainda, né? Então tinha essa brincadeira, assim. Tinha pessoas, sabe quando você se reúne com a família só no final do ano? Então, por alguns anos, a minha família só me via uma vez no ano e eu tava grávida, né? Então eu tava sempre grávida. Sempre grávida. Ou eu estava grávida, ou eu estava amamentando, sempre tinha uma criança pequena, assim. E que maravilha, né? A gente poder Sim. conciliar tudo isso com esse papel tão maravilhoso que é o de mãe, né? A gente tem Exatamente. tantos papéis, né? De esposa, de amiga, de empresária, profissional, enfim. Mas o papel de mãe, olha, ele é transformador. Ele, para mim, pelo menos, é a nossa maior missão. Que bom, muito bem. Gisele Góes, mãe de 4 filhos, empresária, sócia da marca Flourish, com a nora Bárbara. Também trabalha na área de compras da empresa familiar, na área de saúde. Gisele, bom dia, obrigado pela sua presença e também você faz parte daquelas mulheres que eu gostaria de salientar aqui, que fazem vários papéis que às vezes nós homens olhamos e falamos, como é que elas conseguem? A gente não confessa, mas a gente olha e fala assim, gente, eu vou sair para trabalhar, cara. Sabe por quê? Cara, as mulheres que a gente conhece trabalham bastante. Bom dia, prazer ter você aqui. Bom dia, o prazer é meu, né? Estou muito grata de estar aqui. Como eu falei um pouquinho antes, estou feliz, né, de estar aqui. É um privilégio e eu agradeço o convite que veio através da Dani, né, minha amiga de muitos anos, que para mim também é um exemplo de mãe, agora vovó do Davi. E é muito gratificante a gente poder falar um pouquinho da nossa jornada como mães, né? Que é um papel tão divino, acho que é uma missão para nós, né? Então, que a gente possa aqui trocar informações, falar um pouquinho e contribuir de uma forma geral para quem está nos ouvindo hoje. Muito obrigada, viu, Marcão? Contribuição, é isso mesmo. Mais uma vez estão vocês aqui, na verdade, num sabadão cedo, né, com várias crianças em casa. Então, aqui eu estou diante de 3 mulheres e 12 filhos. Só para vocês terem noção, a gente estava brincando que aqui vocês começam uma pequena comunidade, né? Se eles se reunissem, começa uma cidade. Só vocês 3, 12 filhos. Ô Dani, esposa, mãe, avó, empresária, líder de ministério da igreja, organizadora de eventos. Equilíbrio seria a palavra, isso aí serve depois para vocês, para todas vocês. Dani, equilíbrio é seu primeiro filho com 17, né? E depois uma vida que você foi tendo ali transformada, né? Era estudante, daqui a pouquinho mamãe, e aí é enfrentar toda essa situação, e aí parece que não tem nada de cartilha, não tem um livro que você abre, tá, só um minutinho, como ser mãe aos 15, como ser mãe aos 16, vou pegar esse livro da prateleira, como ser mãe aos 17, eu não me lembro de ter um livro assim, né, tão específico, porque eu acho que cada vida é uma vida diferente, cada desafio é um desafio diferente. Como foi para você? Vamos lá, né? Você falando assim, eu acho que são tantas coisas que eu não paro para pensar que são tantas coisas, né? Mas eu fui mãe aos 17, da Tuane. Hoje ela tem 29 anos, vai fazer 30. Ela que me deu o meu neto, que já completou agora
5 meses e está casada, então assim, ela já está em outra fase, né? Hoje na minha casa eu tenho os 2 meninos, que é o Felipe, com 18 anos, e o Gabriel com 10 anos. Então eu brinco que eu tive um filho em cada década, né? E realmente assim eu vejo a vida como uma boa aventura. E não tem como pensar se você vai dar conta de tudo. Não, se você pensar, né, que você vai dar conta de tudo, você não tem nem um filho. Não é verdade? Não tem como planejar tudo isso, Então, né, não cara? tem como. Então, eu acho que o equilíbrio, às vezes a gente não vai ter o equilíbrio completo, não tem como, né? Então, assim, eu acho que a vida é uma boa aventura, que você vai lidando com as fases e vai descobrindo junto. E eu fui me descobrindo mulher, né, com mãe, né, com a minha filha, que é um exemplo hoje para mim de mulher. E eu fico feliz de ver o que ela construiu na vida dela, que eu sei que tem o meu dedo ali, né? Então, é muito bom fazer parte da vida dos filhos nesse sentido e fazer parte de um contexto que também é empresarial, né? Então, eu tive que fazer escolhas, abdiquei da minha profissão em um momento para acompanhar o meu marido. E eu vejo que a família é um projeto lindo de Deus. Então, ela é minha prioridade. E quando eu entendi isso, eu foquei muito na minha casa. Então, eu vejo que hoje eu sou a administradora do meu lar, né? Então, a minha casa, ela depende de mim. E eu sou o pilar ali dentro, né? Então, assim, a mãe, eu acho que eu falo mas eu acredito que as mães se vejam assim, né, meninas? Então, assim, eu divido isso com vocês. E então a gente é o pilar da casa. Quando o pilar não tá legal ali, a casa dá uma balançada. E a vida é feita de altos e baixos. Então, eu tenho uma fala minha que eu falo assim: a gente tem 2 opções na vida: ser feliz ou não ser feliz, ser infeliz. E eu opto por ser feliz. Independente das dificuldades. Independente. E os negócios, eles vão surgindo. E eu falo que com relação, né, eu cuido de uma das franquias da Hashimitsu do aeroporto, né? E meu marido tem o sócio dele, Luiz Gustavo, que eles têm a JK, o Shopping Aurora e Curitiba. Então, assim, a gente eles vão se ajudando ali. E eu vejo que eu preciso ser um braço para o meu marido, né? Hoje tem outros negócios, como você já sabe, né? Que tem o La Pasta Gialla, junto com os sócios, o Márcio, o Rogério e o Luiz, e depois agora para o Nino 77. Então, assim, são vários negócios ali que eu estou por trás junto, ajudando no que for necessário, né? E os filhos vão acompanhando, né? A gente vai, não é dando conta, a gente vai participando junto com eles. Então, assim, eu acho que é uma engrenagem, né, que tem que funcionar. Mas tem que ter paciência. Mas, às vezes, a gente não tem, né? Não é? Não Porque é pensa assim, sempre, você tem não- que ter assim, não tem nada que você assistiu, não ser filmes de ficção, né, para você se espelhar, ou alguns livros que você lê, ou conselho, ou seja, vó, alguma vizinha, nem tanto são homens, mas são mulheres para dizer: filha, a avó já passou por isso, filha, a mãe já passou por isso. Né? Porque são exemplos que você vai ter que ter. É mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui hoje, é mostrar esses exemplos também. Você foi mãe aos 17. Aos 17. Ari, você foi mãe aos... Tinha 25, né? Tinha 25. E aproveitando, contribuindo aí com o que você falou, essa palavra, que é uma palavra lindíssima, paciência, né? E eu acredito que, ao ser mãe, você também falou sobre essa questão de, poxa vida, não tinha um livro. Poxa, meninas, não tinha um livro, né? Não tinha. Mas, ao mesmo tempo, sabe, Marcão, eu vejo muito essa necessidade e intencional mesmo da gente, sim, se capacitar como mãe. Porque por mais que não vá ter um livro ali exatamente da história, porque esse é o nosso, né, esse é o nosso livro, é o livro da nossa história, existe sim hoje muitas referências, inclusive com pessoas que já passaram por isso. E existe muito material também, porque quando a gente encara um novo desafio na empresa, né,
A gente já teve alguns negócios, todos na área de educação, e eu brinco assim, cada negócio você precisa se capacitar. Né? Você vai ter um negócio, então você tem um desafio profissional, né? Você entra num novo trabalho, né? Você entra num novo cargo. Você, como profissional, você não pensa assim, poxa, eu preciso me desenvolver nisso daqui. Isso daqui é uma coisa que eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar. Na maternidade, é a mesma coisa. Né? E existe, sim, hoje muito material, muitas coisas maravilhosas para a gente se capacitar como mãe. E te falando, né, essa palavra tão bonita que é paciência, né? Eu acho que como mãe, também a gente tem que procurar muito não encarar alguns termos como sentimento, sabe? Como emoção. Hoje eu estou com paciência. Não, não é assim, né? Precisa ter intencionalidade. Como amar? Amar não como um sentimento, mas como uma decisão, como um verbo, né? Então, não amar como um sentimento. Não. Pra gente que é mãe é muito mais como um verbo, porque você tem que ter essa intencionalidade. E paciência, né? A gente pode definir assim como padecer com elegância, né? Porque é isso que é a paciência, na verdade. Não é todo dia que você está com o sentimento da paciência, né? Mas a gente sabe que ao demonstrar, né, que você tem esse tempo para aquela conversa difícil, você tem você respira fundo, você tem essa intencionalidade do teu filho, muitas vezes está ali fazendo uma birra, né? Quem nunca, né? Com a criança ali e tal, chorando, né? No meio do supermercado, né? E você respira fundo e fala, não, no meu sentimento eu queria dar uma esganada, assim. Mas na minha intencionalidade como mãe, né, deixa eu respirar fundo e entender que, poxa, a vida é uma criança, né? O que eu posso fazer ali, né, nesse momento? Porque, de fato, tudo que você plantar ali, né, Dani, você hoje já como avó, imagina, você vai colher. Olha que bonito isso que ela falou, né? De olhar hoje para tua filha, mulher, e falar, poxa, que mulher virtuosa, né? E tem meu dedo ali. Então, isso é uma coisa maravilhosa. É uma construção constante. É uma construção, exatamente. Porque você é muito nova, você falou do mercado, estou imaginando uma mãe, assim, se o marido não vai, aí você não tem ninguém para deixar em casa, faltou a sogra, faltou a tia, faltou a vizinha, tem que ir no mercado. Você já arriscou ir com os 4 no mercado sozinha? Totalmente. Com os 4? Com certeza, sozinha? Com certeza. Depois eu te mostrar uma foto maravilhosa que eu tenho, que a gente estava assim, era um supermercado que tinha aquele carrinho de mercado com um carrinho infantil, sabe, de brinquedo, e aí tava assim o Francisco no carrinho de brinquedo, o Bento estava dentro da cestinha, né? A Teodora estava em pé de um lado do carrinho e a Clara estava de mão dada comigo, né? E a gente vai, né? As coisas, sabe, Marcão, no mercado. No mercado, sozinha, no mercado, no shopping. Eles na altura de pegar qualquer coisa assim, de boa. Sim. Tem os perrengues, tem uma vez que foi muito engraçado, assim, o meu marido, né, a gente trabalha na área de educação e tudo, e a gente tinha um evento em Balneário. Isso era em 2017, o Bento é o meu filho mais novo, né, ele era bebezão, isso foi em outubro, Bento é de julho, então, vocês imaginam, era bebezão, assim, e o Marcelo precisou ir antes, meu marido precisou ir antes, e aí ele, bem tranquilamente, né, porque de fato o homem tem uma caixinha, a mulher tem vários, você vai depois com as crianças. Eu vou na frente para o evento. Isso, tô exatamente. Com a minha mala e com as minhas coisas. Tá. E você leva os 4. Coloquei os 4 no carro e fomos para Balneário, né? É lógico, gente, tem uma frase... Só um minutinho. O homem tem uma caixinha e a mulher tem várias. Não é verdade? Concordamos. Aí você levar os 4 no carro é assim, tipo... Para um pouco mais, xixi, né? O 2 também, alimento. Exatamente. E vai embora, tranquilo. E com criança, né? Fralda, vômito, já tudo que você pode imaginar. Aventura. Tem muito mais coisas. É uma aventura. É uma aventura. E olha só que bacana, né? Uma reflexão. Esses dias eu ouvi, contando ali, né? Eles leem muito e tal, enfim. E a gente estava falando da fábula da tartaruga e da lebre. Né? Vocês lembram dessa fábula da tartaruga e da lebre? E na fábula, a gente tem uma heroína ali na fábula que é a tartaruga, né? Porque ela vai constantemente, sem parar, e de fato ela chega primeiro. Por quê? Porque a lebre, ela corre, aí ela para, ela dorme, ela levanta e tal. E eu acredito que, como mãe, eu ainda falei para os meus filhos, né? Eu falei, olha, acho que a mamãe é mais a lebre.
Sabe por quê? Porque a maternidade, ela não tem essa constância, ela não é sempre assim, ai, todos os dias a gente acorda, mundo no mesmo horário, toma café da manhã, todo mundo legal, né? E daí a gente... Não é, né? Então tem dia que é pauleira, a gente vai e tal, tem dia que é super tranquilo, tem hora que a gente para, tem hora que a gente tá mais nervoso, enfim. Então eu falei pra eles, eu falei, poxa, eu acho que a mamãe, eu me assemelho mais com a lebre, viu? Acho que a maternidade não tem essa constância, sabe? Mas a gente chega lá E também. tudo bem não ser a vencedora lá, a primeira, né? Exatamente. Tá tudo Porque certo, não vai. tem, não tem na Bem você a maternidade, vencedora. nessa, não tem, vocês não estão pensando lá na frente Não. venci. Você mesmo já passou para a fase de vó agora, Agora. né? Fase de vó. Viu? É, no seu caso, também tem esses perrengues todos, né? Porque a maternidade, independente de classe social, independente da idade de ser mãe, 15, 16, 17, 20, 30, não interessa, né? É pela quantidade dos filhos e que a vida não para, a vida continua apesar deles e com eles e para eles, Sim, não é? né? E no meu caso, meus filhos já saíram de casa, né? Então eu já passei por essa fase, né, deles pequenos, de viajar com todos, essa confusão toda, né, que eu tenho saudade hoje, né? Quando nós nos reunimos em casa para almoço, e agora eu tenho os 4 filhos, e eles já são 3 casados, então eu tenho 2 noras, um genro, e o meu caçula tem a namorada. Então nós nos reunimos, nós somos em 10. Então, e eles são meus filhos, porque é impressionante como o coração de mãe adota, e eu tenho minhas norinhas, né, a Dani convive É comigo, verdade. como minhas filhas. Aquele amor de cuidado, de prestar atenção se está tudo bem, como que elas estão. Não é mais assim, comeu, dormiu, foi para a escola, tá com dor de barriga, tá? Não é mais isso. Agora, assim, como que tá o emocional? Deixa eu ver a carinha se está feliz, né? Se está tudo ok. Já é uma outra fase e uma outra preocupação. A minha mãe falava muito assim, que filho sai da barriga e vai para a cabeça. Né? E fica a vida inteira, até o último dia, acho que do nosso respirar, a gente sempre vai estar Por pensando. mais que sejam adultos, sempre com cuidado como se fossem crianças, né? Sim, você sabe que eles são adultos, mas o nosso sentimento, o nosso cuidado por eles, eu sempre me refiro assim, domingo agora é dia, né, das mães, amanhã é dia das mães. Ai, as crianças vêm? Aí meu marido fala, que criança, Gisele? Todo marmanjão, barbado, Mas né? para mãe, nunca. É criança, mas aí essa preocupação de como eles estão, casamento, e é interessante que você passa a entender o seu lugar de sogra ou a mãe de filhos casados, que você não pode mais interferir como era antes. Que sabedoria! É Hein? sabedoria, Vou fazer um Marcão. corte disso. Vou fazer uma pergunta para você. Você, esse corte vai alcançar milhões de pessoas. A partir do momento para você opinar, mas opinar de uma forma mais branda, não é? Sem Porque saber o normalmente seu está lugar. aí a tal da tenacidade, da paciência, né? Da tolerância, né? Tolerância, essa palavra é maravilhosa. Acho que melhor que todas as outras. Você tolerar, essa tolerância, assim, parte de você para isso, né? Respeitar a constituição de outros lares que são constituídos dentro do seu lar. Dentro Né? do Esse é um seu novo lar, são novos lares, né? Sim. Você já constituiu um novo lar com a sua filha e que vem agora ela mãe, você é avó. Lá vai você se meter na colherzona, você fala, ai, é verdade, Deus Pai, me mantém no meu lugar, apenas observando tudo isso, porque ele também tem que errar. Não vai dar certo. Se Exatamente. Não começar é? a colocar a colher, vai criar algo no coração da nora ou do genro que é um filho que a gente ama, mas eles não são filhos, têm a imaturidade, está caminhando, então pode entender de uma forma que não seja boa, adequada, né? E pode até afastar. E eu não quero isso, eu quero minha família unida. Isso é sabedoria, né? Né? Então tem que saber Com calar, certeza. tem que saber interpretar, tem que ter sensibilidade, a paciência. E assim, né? Na Bíblia, a gente tem Salomão que ele pediu para o Senhor, o único. Deus falou o que ele queria para ele fazer um pedido, e ele pediu por sabedoria, né? E é conhecido como o homem mais sábio, o rei mais rico da história. Então o Senhor deu a ele sabedoria e com a sabedoria ele conquistou as outras coisas, né? Ele não se preocupou em pedir o reino, pedir riquezas, pedir poder, ele pediu sabedoria. E a Bíblia nos ensina que através da sabedoria do mais velho,
a gente pode alcançar um nível mais elevado do saber através de pessoas, porque elas viveram mais, elas têm mais experiências, e também quando a gente consulta Deus. Então, muitas vezes é necessário a gente parar, falar, eu não sei, eu preciso de ajuda, a minha sabedoria chegou até aqui, ou talvez eu nem tenha sabedoria para isso, e Deus é tão perfeito que essa engrenagem você encontra alguém mais sábio para te ajudar, ou o próprio Deus, quando a gente se coloca diante dele. E assim a gente aplica como mãe, como mulher, como empresária, como avó, né, como amiga, como filha. Tantos papéis avó, né? Essas engrenagens todas, é por isso que eu penso que mensagens como essas, às vezes, são pequenos detalhes. Né? Às vezes chega na pessoa, você quer ajudar milhões de pessoas, mas algumas pessoas que nos ouvirem, nos assistirem, para perceber, para ter esta percepção. Porque aí você consegue ter a percepção da tolerância, do saber, mesmo que você não tenha a experiência, mas de escutar. Então eu tenho aqui mulheres jovens, não é? Que estão numa fase ainda extremamente produtivas, entregando para a sociedade, mas que a maternidade chegou junto. E vocês não pararam só na maternidade. Não é? Você falou da área da educação. E para educar também, nada melhor do que ter a experiência que você tem, né, Ari? Porque aí você, quando olha para as outras crianças ali, você fala, opa, calma aí, eu sei porque eu tenho um test drive em casa de 4, né? Então, Exatamente. Né? É uma aplicabilidade que você tem com a experiência em casa também, não é? E olha que legal, né, você falando isso. Essa empresa que nós temos hoje, que nosso foco está bem voltado ali, está bem intenso, que é a Contagie, ela nasce, Marcão, assim, de um propósito. O Marcelo é muito idealista, você conhece ele também há bastante tempo. E um dia, quando nós fomos matricular os nossos filhos na escola, que eles estudam, o Marcelo perguntou para a dona da escola, né? Ela estava nos apresentando tudo, falando, né? Sobre formar pessoas do bem para fazerem o bem. Olha que coisa bonita, né? É isso. E aí ele falou, poxa, ele ficou encantado, assim, ele falou, caramba, né? Eu não quero que só os meus filhos possam estudar numa escola dessa, eu quero que todas as crianças, né? Do Brasil possam estudar numa escola assim. E foi assim que nasce a Contagie, que é nossa empresa, né, mais recente, e que a gente trabalha justamente com toda uma solução educacional para escolas públicas, né? Porque, de fato, a gente tem uma condição, a gente tem uma circunstância, né, que muitas vezes, poxa, eu posso escolher a escola que o meu filho vai estudar hoje e tal, e isso é maravilhoso. Eu mesma estudei a vida toda em escola pública, então, para mim, é uma coisa muito legal. E aí, poxa vida, como você falou, nós somos pessoas produtivas, com um ideal, né? A gente quer seguir ali esse projeto de Deus na nossa vida, e a gente falou, o que disso, né? O que da nossa casa, né? A gente brinca que ali é um pedacinho do céu na terra, nossa família, nossa casa, o que disso eu posso entregar para a sociedade, né? O que do meu dia a dia com os meus filhos, né? Vê-los crescendo, que não tem, né, uma coisa mais sensacional do que você falou agora há pouco, né? Das pessoas que estão nos ouvindo, às vezes vai ouvir um insight ali, vai ouvir uma ideia. É uma semente, né? Nas nossas mãos, só as sementes. Quem vai, né? Como que essa semente vai germinar? Vai depender do solo. Às vezes não vai ser hoje, não vai ser amanhã, vai ser daqui a um tempo, você se lembra? Poxa vida, ouvi naquele podcast, né? Uma história que... Marcão reuniu ali 3 mulheres, 12 filhos. Mas por quê? Porque aí é simplesmente esses pequenos insights, né? Nós estamos quase no nosso intervalo comercial para salientar para você que no próximo bloco, para vocês 3, o que a tecnologia está fazendo na vida de vocês? Como é que vocês estão tomando conta dos celulares, dos tablets e de toda essa tecnologia? O quanto é que as crianças estão afastadas ou não das verdades, né? Quanto que é das nossas vidas que é verdade ou fake news? Como é que você chega em casa e fala, não, esse tênis não é o mais importante. Essa joiazinha não é aquela que mamãe vai dar, porque a gente não vai comprar isso. Como é que vocês tomam conta, não é? E tomaram conta durante todo esse tempo para fazer com que todo esse grande consumo não tenha invadido cada vez mais que invade? Com o quê? Com o livro, com a educação, com a igreja, os valores. Quais são os valores que vocês têm que agarrar com unhas e dentes para que eles não se desviem? Por isso que eu não saio daí, que nós estamos batendo um papo aqui com 3 mães, 12 filhos, a Dani Consalter, a Ariana Quelho e a Gisele Góes, que daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto a respeito de maternidade, experiência.
e que sirva para todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo apenas uma sementinha. Se você sair desse podcast apenas com um pequeno exemplo dizendo, verdade, no meu tempo as vovós e as mamães tinham 12, 14, 16 filhos. Ok, o mundo era outro. Nesse mundo hoje, ter 4 filhos é muita criança. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, nós estamos de volta e o nosso assunto hoje, muito interessante. Vários desses nossos assuntos aqui no nosso podcast é para exatamente criar uma expectativa, né? Levantar a questão. Normalmente a gente nunca chega no resultado final, porque esses resultados finais só se a gente fizesse um estudo de caso, né? Alguma graduação na situação toda. E aqui a intenção é apenas utilizar e usar essa grande audiência da Paiquerê 91,7 para que a gente possa fazer com que as pessoas parem um minutinho para pensar. Não é? Então aqui, nesse nosso bate-papo sobre maternidade, é reunir 3 mulheres e que, mesmo e apesar e com vários filhos, na modernidade, continuam ativas, não é? Trabalhando, executando o seu papel de mãe, de vó, não é? Integradas à sociedade, devolvendo para a sociedade e sendo exemplo para os seus familiares, né? Para a sua família. E agora aqui, expondo a vida de vocês. Por isso que eu só tenho que agradecer vocês exporem a vida de vocês para que outras pessoas possam utilizar uma palavra, uma frase, né? Um pensamento e que possa fazer que as vidas que às vezes as pessoas estão tipo, nossa, meu Deus do céu, como está difícil. Está assim. Mas é a opção, Dani, ser feliz ou não ser feliz. Então, que a felicidade reine entre todos vocês e que a gente continue agora no nosso bate-papo com tecnologia. Lembra? Terminamos o último bloco assim, tecnologia. E a tecnologia na vida de vocês, com filhos de várias idades, né? Daqui a pouco está vindo um netinho aí, você com 40 e poucos anos já vó. E a tecnologia invadiu os nossos lares? Ariana, como é que faz? Seus filhos são de que idade? O que eles estão estudando e como é que você está fazendo para mantê-los com tecnologia, estou dando tempo para você pensar, com tecnologia na escola, em várias idades, e você fala, não assiste isso não pode, isso pode. A televisão, desliga a televisão, meu Deus do céu, cuidado com o que você está assistindo. E aí, 4 para tomar conta, mais o seu marido Marcelo, e mais toda a sua vida como professora e empresária, e ainda a tecnologia invade as nossas vidas. Você abandona eles com os celulares, os tablets, é muito mais fácil você fazer isso. Ou não? Como conter tudo isso? Nossa, eu acho que eu sou meio do tempo das cavernas nesse assunto, hein? Olha só, Marcão, acho que... Poxa vida, eu vou falar aqui clichê, né? A tecnologia veio para ajudar a gente em várias coisas, é verdade. É verdade. Mas, em relação aos filhos, a gente é extremamente cauteloso, tá? Tanto é que a minha filha mais velha, ela tem 15 anos e ela começou a usar o celular agora. Tá? Os outros não têm, né? E era muito engraçado, porque as pessoas... E olha só como ela começou, tá, Marcão? A Clara, no ano passado, ela começou a nos ajudar em algumas coisas na empresa, e a gente apresentou isso, apresentou assim, né? Modo de dizer, mas a gente sempre falou para ela, o celular, né, para ela, para os outros, tá? O celular, ele é um instrumento de trabalho. Para nós, o celular ele não é um meio de entretenimento. Para nós, o celular é um instrumento de trabalho, tá? Então, quando você vai ter um celular, né? Quando isso for necessário para você. No ano passado, ela começou a nos ajudar em algumas coisas na empresa e começou a fazer uso ali de um celular da empresa. E aí, esse ano que a gente, que ela, né, tem ali um pouquinho mais de autonomia, mas ainda, né, muito tranquilo. Por quê? Porque ao longo... E eu sempre recebi essa pergunta de uma forma espantosa, né? Quando com as mães, com quem a gente convive e tal, perguntavam, seus filhos não têm celular? Não. Nossa, mas como é que você faz quando eles começam a brigar, né? Porque eles querem? Não, olha, eu nunca... E, gente, olha que coisa legal. Isso, assim, eu tenho... Assim como você falou com orgulho, né? De ver a sua filha hoje, uma mulher virtuosa, casada com o filhinho dela... Cara, eu nunca tive uma discussão com os meus filhos, assim. Falo especialmente das meninas que estão nessa fase de adolescência, De novo, você está com quantos anos? 41. Seus filhos têm quantos anos? 15. Quem? Clara tem 15, a Teodora tem 13, mas faz 14, né? Elas têm 1 aninho e meio de diferença. Francisco tem 11 e o Bento tem 8. Perfeito. E aí, Tá? bora no assunto.
Então é muito normal, assim, né? Você até me lembro, eu, como adolescente, não fui uma adolescente muito fácil, não, confesso, desculpa, mãe. Tô usando o colar dela hoje, a gente estava falando sobre coisas de família, né? E não fui, eu era uma adolescente bem difícil. E o que eu quis fazer, né? Como eu falei né, no nosso primeiro. Na nossa primeira conversa aqui, me formar para isso, porque eu não queria que fosse só. Se a gente vai seguir, né, a maternidade o que a gente teve enquanto filhos, muitas vezes é mimético, né? Então você vai repetir aqueles padrões. E, poxa vida, aí é uma reflexão. Eu quero repetir? Poxa vida, eu acho que eu posso ser um pouco melhor, né? É uma reflexão. Enfim, aí eu não queria, né, ter filhos adolescentes, assim, que tivesse essa coisa chata, aborrecente. Sabe quando a gente tem filho pequeno e todo mundo fala, aproveita, que daqui a um pouco é adolescente, você vai ver só. Então eu sempre ouvia isso, né? E eu falava, eu não vou ver só, não. Você vai ver como os meus filhos vão ser, né, diferentes. E hoje, assim, eu tenho, graças a Deus, né, as meninas são incríveis, né, nesse sentido, mas foi uma construção. Então, quando me perguntavam sobre isso, sobre, poxa, como seus filhos não têm celular? Olha, simplesmente a gente foi explicando para eles, né? Para que você usa? Olha, quais são os malefícios de você ter um celular, né? Eu brinco muito com eles, Marcão, que é assim, quando eu leio um livro, tudo o que eu tô lendo vai se formando na minha cabeça e eu sou livre para imaginar o que eu quiser sobre aquela leitura. Então isso vai fortalecendo o nosso imaginário. Você sempre leu muito para eles? Sempre, até porque os nossos filhos eles vão se parecer muito mais com o que nós somos do que com o que nós queremos que eles sejam. Então não adianta eu falar para eles, leia aí e tô aqui no meu celular. Né? Então, sim, a gente sempre leu muito sempre para pelo eles. exemplo. Sempre pelo exemplo. Então, Ariane, você tem 4 filhos, uma hoje de 15, 13, naquela fase que todo mundo está entregando tablets, celulares, mas você não veio fazendo isso o não agora, você já veio regrando isso desde pequenininho, lendo muito, criando neles essa parcimônia. Exatamente. Então, essa construção. Essa construção. Então, eu nunca tive problema assim de, eu quero um celular, eu quero. Nunca. Nunca. Então, com a Clara, que é a mais velha, tanto é que foi dessa forma. Olha, filha, agora você vai nos ajudar na empresa. Então, aqui, ó, manda os e-mails para os clientes, responde tal coisa, né? Enfim, aprendeu a mexer em algumas artes, ali em alguns softwares para desenvolver arte, né? Designer e tudo mais. E foi assim que ela foi tendo esse primeiro contato, né? E óbvio, gente, a gente tem que criar nossos filhos para a liberdade. E o que é a liberdade? Liberdade é escolher o bem. Né? Então, foi dessa forma. Teodora não tem celular, Francisco não tem celular, Bento não tem celular, tablet, a gente nunca teve tablet, iPad, nada. Tem uma televisão em casa, é óbvio que eu já ouvi aquelas piadinhas, né? Não tem TV em casa, imagina eu com os 4 pequenininhos, era super normal. Eu ouvi esse tipo de piada, né, Marcão? Agora parou, né? Tava lá, tava com os 4, não, agora tá bom de filho, né? Eu sempre falei, não, né? Quantos mais eu puder ter, terei. Enfim, então, eles sempre tiveram muito essa proximidade de compreender as coisas. Eu acho que esse é um dos segredos, sabe? Não que eu resume nisso, mas primeiro, foi desde pequeno como exemplo, lendo muito, muito livro, muita atenção e muito exemplo. Vou repetir, porque aí você sempre lendo, Marcelo lendo, trazendo para perto. Quando faz aquele montão de birra no carro, nada de abrir os tablets, mas sempre conversando bastante. Na hora que chega em restaurante, em vez de abandonar com tablets e celulares, sempre contendo todos eles para o exemplo de leitura que você fez. Cara, é quase um oásis. Não, é quase uma unanimidade, porque, gente, o que mais você vê é o contrário disso tudo. Mas, enfim, é um caminho que você seguiu e está dando certo. Exato. Né? Ponto. E aí, Dani? Vamos lá, né? É um assunto assim que a gente tem que realmente refletir, pensar, né? Que eu falo que na minha casa nós somos assim uma parceria, eu e meu marido, a gente tem que ser. Então eu vendo aqui vocês falando, né? Até você, Marcão, falando, né, da Érica, como é uma parceria. E ali a gente tem que estar junto. E alguns valores, eles são inegociáveis, né? Então, eles, querendo ou não certas coisas, o nosso não ali vai ter que ser obedecido, né? Porque a gente tem alguns valores ali que hoje, nesse mundo de hoje, tem muito sim, muitas questões que são colocadas e, não, mas a mãe do amiguinho deixa, mas eu não sou mãe dele.
a sua mãe é essa, e a gente tem que se posicionar. Então, ser mãe é não agradar. Eu tive uma psicóloga quando eu era bem mais jovem, quando eu fui mãe pela primeira vez, e eu nunca esqueci que ela me falou assim: você não tem que ser amiga dela, antes de ser amiga, você tem que ser mãe. E eu fiquei muito com isso na cabeça. Porque eu falava, porque a gente vai desagradar ele. Ele falou assim, eu te odeio, eu não gosto de você, você é isso, é aquilo. Tá bom, mas eu sou sua mãe. E é isso que importa agora. No começo da criação, as crianças, elas não entendem muito bem nem o sentimento, nem a palavra. Sim. Por isso que a mãe não tem que se magoar. A palavra eu te odeio, eu não queria ter nascido. Essas coisas têm que entrar pro ouvido e sair pelo outro. Falar, calma, que é uma fase e isso tudo vai passar. Não é? Mas a mãe muito nova, no caso de vocês, tem que compreender, e aí essa sua psicóloga fez bem. Sim, Calma que primeiro começa com os não. sim. E depois você vai, não doutrinando, mas você vai moldando valores, né? E claro, né, que eu tenho que falar também aqui da base que eu tive dos meus pais, da minha mãe, que também foi mãe muito nova. Mãe, beijo para você. E Rosane Consalter, fonoaudióloga também, eu também me formei em fonoaudiologia, então eu tenho ela como exemplo ali também. E ela teve 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, então eu nunca tive tudo. Né? Assim, tudo que eu falo assim, quero um tênis, hoje está tudo muito mais fácil. A gente pensava num presente, era no aniversário, era no Natal, né? Então a gente tem. Verdade, né? Os Não é presentes eram só em verdade? poucas datas, né? Hoje faz desaniversário. Entendeu? Então, assim, lógico, o comércio deu um balãozão em todo mundo, né, cara? Então, vamos lá, tem aniversário, 12 aniversários no ano, né? Aniversário de 9 meses, 10 meses, 11 meses. Para quê? A gente acaba, não iludido, mas é o Sim. próprio comércio, é o próprio varejo, a indústria faz isso com a gente, né? Por isso que os pais, as mães principalmente, têm que ter essa orientação, esse tato de não desagradar, agradando. E o não faz parte da educação, né? O não, ele é muito importante, né? Eu parto desse princípio assim, que a gente tem que saber falar não e manter. Porque senão eles fazem o que eles quiserem com a gente, né? Então, assim, com amor, claro, e vai ficar chateado, tá tudo bem, fica chateado, mas é isso aí. E bola para frente, e daqui a pouco a gente vê, a gente colhe, né? Nós vamos colher o que aquele não nosso. Né? Então, eu acredito A frustração, né, Dani? Exatamente, que hoje não está acontecendo, né? Eles não têm paciência para nada, eles têm o desenho na hora que eles querem, eles têm o celular, tudo é muito rápido, e nós, na nossa época, por isso que eu penso que a gente é aquele marco, né, da diferença de o antes, quando não tinha quase nada de tecnologia, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso, e nós éramos felizes no pouco, no simples, e hoje se perdeu isso. Então, buscar, nós precisamos manter, trazer aquilo que a gente viveu lá nos anos 80, né? E trazer para essa geração, porque essa nova geração não vai ter essa experiência que nós tivemos. Nós somos pessoas especiais, né, de ter vivido isso. Então, eu procuro trazer isso para eles. Você não tem o desenho a hora que você quer, você não tem o celular, concordo plenamente com você, Ariana. Acho que é assim mesmo que a gente tem que fazer, não ter o celular, não ter o videogame do ano e a hora que quer. Então, eu acho que... E a gente está formando novas pessoas, né? Para um futuro aí, para ser forte, para... Hoje... É nossa responsabilidade, né, Dani? Desculpa, até complementando o que você está falando. Marcão, imagina o seguinte, a gente tem um grupo de mães com amiga, eu tenho uma grande amiga que a gente começou a estudar sobre educação de filhos juntos, a Rossana, e hoje a gente abriu isso, porque a gente vinha estudando nós duas, e aí, ano passado, ela deu a ideia. Ela falou assim, vamos chamar outras? Mas porque é natural, né, as amigas te perguntarem, poxa, como é que você conduz isso? Poxa, isso. E aí, no ano passado, a gente abriu, né, para mais amigas participarem. A gente tem, então, esse grupo em que a gente se reúne periodicamente para falar sobre educação de filhos, Marcão. E uma das coisas que a gente sempre fala, Intermatres, inclusive, o nome do nosso grupo, e uma das coisas que a gente sempre fala é assim, quando a gente pensa em educação de filhos, não é só sobre você não ter uma criança birrenta, igual a gente estava falando. Sim. Que adulto você está deixando para a sociedade? Exatamente. Se eu tenho uma pessoa que não sabe se frustrar, que fica doido se frustrar, que não sabe receber um não, que pessoa é essa que eu estou deixando para a sociedade, né? Com certeza, né? Sim. E no meu caso, são filhos adultos, casados. Então, hoje, qual que é o desafio?
o pouco momento que a gente tem, que nós nos encontramos para um almoço, para uma tarde, um café, algo assim, que nós não convivemos mais o dia a dia como era antes, né? Eles saíram de casa. É que eles não fiquem no celular, né? Porque uma criança é fácil você falar, ó, dá aqui esse celular porque agora é assim, assim, assim. E os mais adultos? Né? 35 anos, dá aqui o celular, filho, para. Como que eu vou arrancar da mão dele ou de uma nora, que já falamos que a gente não pode, tem que saber o papel e não ser invasiva, chata. Então, assim, esse momento, nós vamos almoçar, por exemplo, domingo, eu vou fazer o almoço em casa, Dia das Mães. Eu quero que tenha convivência na mesa, tempo de mesa, de comunhão, de olhar nos olhos, de conversa, né? Então, para mim, agora já o desafio é outro, né? Diferente delas. E, mais uma vez, o não forma o caráter do filho. Os nãos que uma mãe dá vai formar o caráter do filho, né? É muito importante. Muito bem, e aqui nós estamos encerrando mais um intervalo comercial e fica a lição entre 3 mães com filhos até de fases diferentes, em décadas diferentes, mas não com os mesmos problemas, com os mesmos cuidados. E aí a gente encerra com que cidadão nós estamos entregando para a sociedade, que são os nossos filhos. Exatamente isso que vai ser o tema do nosso próximo bloco. Não sai daí, a gente já volta com o termo maternidade. Muito bem, voltamos com o tema maternidade. Estou aqui com a Dani Consalter, Ariana Coelho e Gisele Góes. E vocês 3 têm características muito parecidas de serem mães de 4 filhos, empresárias, administradoras, não é? Que fazem com que a vida, para muitos, pode parecer desorganizada. Ao contrário, vocês conseguem se organizar, não é? Trabalhando com os seus afazeres, dando aula, né? Contribuindo para o ganha-pão, né, das suas casas, né, educando seus filhos, e também nessa atual modernidade. No bloco anterior a gente conversou de que forma que tudo isso acaba prejudicando ou não. A falta do celular, a companhia do celular, do tablet, e aí a gente ouviu isso muito da Ariana, que é assim, controle, com a Dani o não é? Principalmente, e a Gisele agora tem os filhos mais adultos, e a pergunta é, essas crianças que vocês estão formando, não é? A Ariana principalmente com as crianças mais novas, a Dani com essa meia-idade e agora a Gisele com os filhos mais adultos. Vocês têm essa tranquilidade de atuais, novos, cidadão que vai ter uma entrega para a sociedade? Eles estão preparados? Então a gente tem aqui as fases diferentes de vocês serem mães, e aí a modernidade que às vezes faz com que os valores sejam negociados, e tem alguns que não podem ser negociados, não é verdade? Quais são eles, Gisele? E você tem essa tranquilidade? Como a gente, né, no bloco anterior foi falado, né, das crianças menores, que, ao meu ver, eu concordo com elas, que, novamente, o não forma o caráter do filho, né? O não das mães vai formar o caráter do filho. E os valores não podem ser negociáveis, são inegociáveis, né? Mesmo que haja desconforto, desafios, eu acredito que esse papel da mãe de permanecer firme, ela é muito importante para formar esse cidadão, que no meu caso eu vejo nos meus filhos, que graças a Deus nós conseguimos formar pessoas adequadas para a sociedade, com caráter, né? Pessoas que ponderam, pessoas que têm empatia, pessoas que raciocinam. Então hoje eu vejo e agradeço muito a Deus por ter tido essa sabedoria, né? Porque a gente, quando é mãe muito nova, muitas vezes a gente fica muito insegura de ser aquela mãe firme, de falar não, de desagradar, porque a sociedade hoje traz um outro panorama para nós, é desafiador. E você se sente assim a pessoa que é cruel, né? Trazendo limites para os filhos, mas não. Depois a gente percebe, como no meu caso, que isso formou um cidadão adequado para a sociedade, para casar com uma outra pessoa e formar uma família, para ter filhos, para dar continuidade nas nossas próximas gerações.
né? Então, hoje, no meu caso, no nosso caso, a tecnologia ajuda a eu vê-los, né? Que eu não vejo mais todos os dias. Então, eles postam um story, alguma coisa lá, eu olho, vejo a carinha deles. Então, assim, é uma ferramenta que, para nós, agora, na nossa fase, ajuda eu estar mais próxima e olhar um pouquinho como eles estão. E no caso de um almoço, é a luta de não ficarem no celular focar no momento ali em família, porque ainda são jovens, e é um vício, é um caos para nós, para todas nós aqui, é um desafio ficar longe do celular, porque a nossa vida está ali dentro, né? Do trabalho. Eu tenho uma sociedade, que é a marca Flourish, de moda de feminina. Minha nora é formada em moda pela UEL, então ela desenha, ela faz toda essa parte de coleção. Então, o Instagram para nós, o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho. Né? A gente tem que estar atenta às tendências, o que está acontecendo. E aí você tem que equilibrar, né? O tanto que você usa esse celular. Só que é necessário, né? Uma conta bancária, um fluxo financeiro, né? Eu também trabalho na empresa com meu marido, que nós temos familiar, que são produtos para a área da saúde, um atacado, a gente atende o Brasil todo. Então, a gente tem que estar ali ligado. Então, é esse equilíbrio de não nos escravizar. O governo das coisas não pode estar sobre nós. Entendi. A parte da tecnologia, ele auxilia na parte comercial, na parte social também. Mas nos encontros, a recomendação sempre, a gente sabe disso, é chover no molhado, é enxugar gelo, mas vamos lá. Então, pelo menos o seguinte, vamos almoçar em família? Pessoal, nesse momento, vamos tentar mandar recado para todo mundo e vão ficar 2 horas sem mexer no celular. Seria uma benção, né? Convivendo um com o outro, né? Uma benção. Você imaginou a família conversando na hora do almoço? Que legal seria? Mas eu já cheguei no ponto de falar, gente, vamos fazer aqui a pilha do celular, todo mundo empilha o celular aqui e nós vamos deixar o celular aqui dormindo quietinho. Né? Deu certo, não? Não, foi ótimo, mas você vê um entortando a boca, um outro assim. Mas eu já estou numa fase que eu não estou nem aí. Não, né? A pessoa, vambora, deixa aí. São hábitos que a gente pode criar também, né? Isso, Imagina né? que, assim, por exemplo, em casa, né? Óbvio, só eu e o Marcelo que temos celular, mas a gente já tem esse lance de celular fora da mesa. Então, qualquer pessoa, por exemplo, nosso sócio vai almoçar em casa, alguém está em casa. Gente, aqui a gente deixa o celular aqui no aparador. Então, eu Chegou vejo lá em casa, para as crianças não verem aquilo ali. O exemplo, você faz pelo exemplo. Exatamente. E aí já é um hábito que a gente vai criando com eles pequenos. Sim. E eles mesmos vão. Às vezes a gente vai na casa dos bisavós no final de semana e tudo. O Francisco é um que não pode celular na mesa. Ele já é o julgador. Ele já é o julgador, entendeu? Ô, Gisele, então ali com os seus filhos já um pouco mais adultos, é uma questão de compreensão, não é? De exemplo também, mas de carinho. Né? É carinho, isso é carinho, não é, Dani? É carinho, né? Você fala assim, pessoal, nós temos poucos momentos, eu sou muito disso também, nós temos poucos momentos, né? O almoço não pode ser tão rápido no sábado. Meu marido tem uma frase... Olha, sendo um pouco dedutível nisso, mas, na minha opinião, o almoço no sábado e no domingo, ele tem que ser um pouquinho mais longo com a família. E ali esquece o celular, somente os mais jovens, mas é o exemplo nosso, um pouco mais os adultos. E fala assim, vamos conversar. Eu me lembro na minha casa que os momentos mais interessantes é quando, assim, apagava a luz, né? Alguma tempestade, chuva. Olha o meu pensamento. A televisão desligava, tudo desligava, e a gente ficava ali na vela batendo papo. Na minha memória de infância tem várias horas, meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, eu, meu irmão, a gente batendo papo quando a luz apagava e a gente ficava 1, 2 horas. Naquela época demorava para vir, né? A Copel não era tão eficiente assim. E a gente ficava 2, 3 horas à luz de vela conversando. Isso, na minha memória, era comunhão familiar. Delícia. Mesmo assim, naquela época, a gente marcava um pouquinho de bobeira, a televisão estava ali, presente na família e todo mundo olhando para a televisão. Olha como faz falta conversar. A gente podia voltar um pouco nesse tempo. Olhar então, nos olhos. olhar nos olhos, né, gente? Meu marido tem uma frase desde pequeno, né? Falava para eles que a firmeza, tem que ter uma firmeza com ternura, né? Os pais, né? Nós que formamos indivíduos. Então, a gente tem que ter essa firmeza, mas com amor, como você falou, Marcão. O amor transforma, né? O amor arrasta, o exemplo arrasta. Então, quando eles percebem que você quer a companhia deles,
que você quer a presença deles e que você quer aquele momento de comunhão e amor, o coração vai sentir, né? Porque a gente sente, nós somos pessoas que, né, aquilo assim testifica o coração. E é engraçado que quando a gente se reúne, as falas, as conversas são de, como você falou agora, desse momento do passado, que você lembra, né? Ficou no seu imaginário. Das nossas viagens juntos, as coisas engraçadas que aconteceram. Assim, a gente procura todo ano fazer uma viagem em família, todos, com noras, as noras, genro. E agora, em fevereiro, nós viajamos para a Turquia. Aí eu faço camiseta, escrito, todo mundo, né? Ou bonezinho uniformizado. Eles curtem, eles gostam disso e fica na memória. E aí a próxima viagem, qual camiseta vai ser? Já tem uma construção dentro deles. Olha que legal que a gente está construindo. Não, está dando continuidade. A gente dá continuidade. Do outro lado, a gente tem a Ariana com os filhos menores, com um legado de exemplo também. E no meio, a gente tem a Dani numa construção entre os menores até os mais velhos. A Dani consegue pegar um pouco da experiência que a Ariana tem e que a Gisele tem ali na ponta, porque, Dani, você já é vó. Eu sou avó. Aos 40 e poucos anos. Às vezes eu tenho que repetir isso, mas na minha história, né, de vida, eu tenho isso assim que a minha mãe foi mãe muito nova. Ela foi mãe do meu irmão mais velho com 16. Depois ela me teve com 18 anos, recém-feito 18. Depois ela teve meu irmão mais novo com 24. E quando eu engravidei, claro que eu não quis fazer como a minha mãe, ela me orientava, enfim, mas por algumas razões eu acabei engravidando com 16 também, né? E ela foi avó com 35. Então, a minha mãe foi avó com 35. Então, eu não sou uma avó tão nova assim, né? Entendi. Pro padrão da sua família. O padrão Histórico, da sua família é padrão. diferente. Já é um padrão diferente. Então, cada um, né, tem uma história aí para contar diferente, e que isso tudo, assim, foi muito aprendizado. Os exemplos dos meus pais, a minha mãe, né, casada até hoje com o meu pai, e como a gente estava falando, né, o exemplo arrasta. E eu tenho muitos exemplos dela. Claro que, assim, pensando aqui nessa conversa que nós estamos tendo, né, pessoas às vezes não vão ter esses exemplos, né? Tem pais, mas o meu pai não foi legal, a minha mãe não foi legal. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma paternidade além, né, que é a paternidade de Deus. E eu penso muito nisso, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, os meus pais foram bons para mim, eles me ensinaram, realmente, eu agradeço a Deus pela vida deles, honro a vida deles, porque eles me ensinaram a ser forte, a ser mãe da minha filha. Então, às vezes, eu pensava, por que a minha mãe não facilita para mim? Ela não me facilitava, né? Não, você é a mãe, você se vira. E eu, ela é ruim, aquela coisa, né? De, minha mãe é ruim, não foi legal comigo. Mas ela me mostrou que a mãe era eu que precisava ter aquela responsabilidade, né? Então, eu tive bons exemplos. E eu falo assim, quem não teve... isso não justifica ir para um caminho errado ou não buscar coisas, coisas boas, porque o mundo está aí com coisas boas e ruins. E eu acho que hoje a gente tem visto um buscar de Deus muito grande, né? Então, assim, você buscar entender que a paternidade de Deus, que Deus está ali, cuidando de você em cada detalhe. Eu sempre falo que de toda situação ruim que você passa, se você enxergar que tem algo muito bom ali para você, você vai passar pelaquela situação ruim de uma forma muito mais leve. Então, quando eu falo, né, ser feliz, eu opto por ser feliz. Não é porque a minha vida sempre foram flores, né? Mas é porque a gente tem que ter essa alegria de Deus na sua vida, sabendo que a dificuldade faz parte. Sim. Né? Então, eu tenho a minha filha que vai fazer 30 anos esse ano, com o meu netinho de 5 meses, o Davi. Está vindo para Londrina, ela mora em Jundiaí, com o meu genro Pedro Henrique. Pedro Henrique é leiloeiro rural e está viajando muito, fazendo muitos trabalhos lindos. Então, assim, e ela está acompanhando.
E eu falo, você seja parceira do seu marido, esteja junto, porque agora você está construindo a sua casa, a sua família. E você fez isso, porque você acompanhou o seu marido em viagens internacionais, ele jogando bola pelo mundo. É isso aí. Olha como as coisas se É repetem, verdade. tá vendo? Não é? Então ela viu isso, ela acompanhou isso. Eu acho que ela lembra, eu vou falar aqui assim, que até um bom exemplo, né, de a gente ter conversado aqui algumas coisas, que o marido vai, né, fala, eu tô indo, você se vira e traz, né, e vem com ela. E ele foi para Itália, e aí depois eu fui com ela tinha 7 anos, né, e eu lembro que eu fui, e eu tinha que pegar 2 trens para chegar na cidade. E aí eu ia com 2 malas de 32, 2 malas minhas, 2 de 20 dela e mais a de mão. Enfim, eram 6 malas, só minha e dela. Explicando que o seu marido, jogador de futebol na Itália. Isso, exatamente. Ele jogava futebol de salão e jogou 5 anos lá, né? Então, enfim, nesse período ele ia primeiro e depois eu ia com ela, né? Então, assim, o que acontecia, que é um exemplo, assim, eu falava para ela assim, segura na minha saia, na minha calça, você não desgruda, porque se o trem, ele para, quem sabe, lá na Europa, né? O trem, ele para, ele tem um tempo e a porta fecha. Então, eu jogava todas as malas dentro do trem e ela segurando aqui. Eu falava, você não solta, nem para me ajudar, porque... né? Imagina se eu coloco ela e o trem vai e eu fico. Você entendeu? Era assim. E aí eu jogava todas as malas, ele apitava e eu, vamos junto, e pulava para dentro. Aí depois descia, jogava tudo as malas, pulava para fora. Então, assim, eu falo que isso daí é um pequeno exemplo de que a mãe, ela tá ali, né? E a gente fala, segura, filho, tô aqui, né? A minha bagagem eu jogo, mas você tá junto aqui, ó. Eu vou e até você crescer, até você conseguir caminhar sozinho, né? E depois ela foi crescendo aí Mas até hoje você fala, segura aqui, não solta. segura aqui, não solta. Ela sabe disso. A gente fala, né, que nós estamos criando memórias. A gente falou muito a palavra memórias aqui. E é muito lindo falar isso, porque nós estamos o tempo todo criando memórias. Que memória que a gente quer, que a gente quer levar para a vida. Exatamente. Às vezes a gente tem memórias ruins, mas eu falo, mas Deus é tão maravilhoso que a gente só lembra das coisas boas. Você pode ver, às vezes quer dizer, não só, desculpa. O que vem na sua mente é muito mais das coisas boas que você viveu do que das coisas ruins. Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Nosso último bloco vem agora com maternidade e considerações finais. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, estamos encerrando o nosso bate-papo a respeito de maternidade. Bem que aqui o bate-papo foi sobre vida, né? Exemplos, não é? Aquilo que a gente vai deixar principalmente vocês, né? Mães juntas de 12 pessoas, né? Nós somos mais crianças, algumas da Ariana é criança, a Dani meio termo e a Gisele já adultos. É isso, né? O que é que vocês estão fazendo, fazem e deixaram como legado, como mães. Então, maternidade foi o nosso bate-papo entre amigas, pessoas que eu gosto muito e que reconheço que têm um grande exemplo para deixar para a sociedade. Ariana, muito obrigado pela sua presença, parabéns. Sempre te vi como uma jovem mãe muito promissora, muito dedicada, muito profissional e o exemplo está aqui, deixando um grande legado para os seus filhos e para a sociedade. Parabéns, obrigado. Eu que agradeço, foi muito gostoso o bate-papo. E assim, como todas as nossas trocas aqui, né? Santa Teresa d'Ávila tem uma frase que eu gosto muito, que é justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. Então, às vezes, a gente ouve hoje, né? Poxa vida, 4 filhos, como que é? Que loucura e tal. Que difícil, né? E tem um lance assim, né? Poxa, escolha o seu difícil, né? Como que a gente tem que se gastar, não é verdade? A gente está nessa vida para se gastar. Nós somos vela, né, que ilumina ao se gastar. Então, realmente, a maternidade ela é algo que vale muito a pena. E assim, né, a gente fica com essa reflexão no coração, né? Poxa vida, a Dani falou agora no bloco anterior sobre nos sentirmos filhos de Deus, né? De fato, a gente fala muito sobre a filiação divina. E quando eu olho assim para os nossos 4 filhos, né? Eu, o Marcelo, que é um pai excepcional, o melhor pai que os meus filhos poderiam ter, ele é incrível. A gente olha e fala, caramba, né? Que responsa. São 4 almas que Deus nos confiou e esse trabalho que a gente tem como pais é conduzi-los ao céu, né? Então isso é algo
é uma grande responsabilidade e, de fato, assim, é a melhor coisa que a gente tem nessa vida, né? Então, criar bons filhos, eu falo isso para eles, né? Para Clara, para Teodora, para o Francisco, para o Bento, um beijo, meus amores, a mamãe ama vocês. Bento, a mamãe tá farmando aura aqui, espero que você goste. E Aprende. exatamente. E a gente fala, né, muito isso para eles, assim, né, que eles não podem ser arrastados pelo mundo. Eles estão aqui para arrastar o mundo, né? Eles estão aqui para serem pessoas boas, para serem bons cidadãos, né, e que possam de fato contribuir aí com o mundo. Obrigada, bom. Marcão. Que bom. Nós somos para serem gastados, nós somos vela. Somos que a vela gente que se desgasta para iluminar. É. Legal, hein, cara? Você é um cara que se desgasta pelo outro. Para iluminar o próximo. iluminar. Sensacional. Exatamente. Gostei muito. Legal, parabéns. E aí, Dani? Valeu, né? Valeu Top. demais. A gente se encontra lá no Panino. Né? Com certeza, né? Você é um cliente fiel lá. Gosto muito. Panino 77 é o nosso filho mais novo, de 4 amigos ali, meu marido e mais 3 amigos. Então, espero vocês lá. E as suas palavras, Ariana, eu nem sei o que falar aqui agora, porque realmente finaliza esse nosso bate-papo. E o que eu posso falar aqui para vocês é como é bom ser mãe. Eu sou uma pessoa melhor por ter tido meus 3 filhos, Tuane, Felipe, Gabriel, vocês são minha vida. Até me emociono. E com toda a minha parceria com o Sérgio, meu marido, agradeço a vida dele. E lembrando que, para mim, a dica que eu dou que a nossa casa é o nosso primeiro ministério, é onde a gente precisa realmente focar e olhar, porque a gente até estava conversando aqui, né, Ariana? Se a gente der atenção, se nós dermos atenção para nossa casa, muitos dos problemas que estão ocorrendo fora já seriam solucionados, Sim. né? Então, é isso, agradeço estar aqui com você. Você é uma pessoa aí que realmente está nos ensinando muito. Muito obrigada pelo convite. E estarei aí para quando você precisar. Muito feliz, viu? Muito feliz porque a Dani é amiga da Érica, minha esposa, há milênios, né? Vocês são amiguinhas de infância, né? Infância, né? Então, são amizades perpetuadas, né? Conheci a Gi hoje, fiquei muito feliz de ter você com a tamanha dedicação. E a Ariana é suspeita, porque eu conheço a família Quelho há muitos anos e a Ariana sempre foi uma menina muito dedicada, junto com o Marcelo, muito trabalhadora. Então, quando começou assim, ver a Ariana, sempre eu estava grávida. Sempre eu estava grávida. Sempre cuidando das crianças, cara, e assim, moldurou a vida. Uma pata e os patinhos atrás, né, Tudo, Marcão? a patona e a patinha, tudo daquela pataria junto, tal, para tudo quanto é lado. A Dani a mesma coisa, né, cara? Moldurou a vida, fazendo gestações e educação, e com a Gi também, né? Deixando o seu legado. Obrigado, Gi, pela sua presença e parabéns pelo seu legado, viu? Eu que agradeço, Marcão. Foi uma honra estar aqui. Eu agradeço a Dani, que fez o convite para estarmos juntas aqui. Foi através dela, né? E através dela que eu também te conheci. Pessoa maravilhosa, pelo que a gente conviveu aqui, conversou. Que Deus continue te abençoando e que você seja essa vela na vida de muitos, né? E que nós também, né? Foi muito lindo o que ela falou. E que a gente possa deixar um legado no coração dos nossos filhos, que reverbere para os netos, bisnetos, né? Não do que construímos com as nossas mãos, né? Que é essa luta diária da gente querer acumular riquezas ou gastar o nosso tempo com isso. É importante, sim, né? A gente precisa, é necessário, mas o mais importante é o que a gente constrói no coração dos nossos filhos, né? E com amor, com carinho, dignidade, o caráter, e que meus filhos possam levar isso de mim, né? E que o Senhor me sustentou em todo o tempo, eu sou grata a Deus. Quero dizer que eu tenho um filho que é pastor, que é o Lucas, o mais velho, né? E um beijo para o Lucas, para o Lipe, a Núria, o Felipe. Amo vocês. Vocês fizeram com que eu fosse uma mulher melhor, uma pessoa melhor, me ajudaram a ser construída do que eu sou hoje, continuam, e que fique um pouco de mim neles em relação a que eu permaneci em Deus,
ali cuidando do meu lar, cuidando deles, dando amor, né, tentando ajudá-los de alguma forma, né, para serem esses adultos que são hoje. Então, o Lucas é um pastor hoje, e eu convido vocês a seguir a nossa igreja no Instagram, que é a Jesus Igreja, @Jesus Igreja, e convido vocês também a irem aos cultos de domingo às 10 horas, que vocês vão poder ver um pouquinho do que foi formado no Lucas, que entendeu o chamado dele como um pastor para cuidar de pessoas, e ele tem feito isso de uma forma muito linda. Eu me emociono e eu admiro ele cada vez mais, porque eu vejo como ele tem sido moldado pelas mãos de Deus, né? E a gente, mãe, é muito crítica, né? A gente tem um olhar sempre diferente, e eu tenho visto quanto que Deus tem usado a vida dele. E também convido vocês a seguir o @use.flourish, que é a nossa marca, né, de moda com a minha nora, que também é uma construção de respeito. Ela é uma mulher incrível, e antes da gente ter um negócio, a gente tem um relacionamento construído também no respeito, que isso é muito bom, né? É muito bom desfrutar disso, Marcão, né? Então, eu convido vocês a nos conhecerem lá no use.flourish, e agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntas falando de maternidade, né? Se eu pensasse lá na minha infância ou menina, que eu já sonhava em ser mãe, né? Tudo isso que eu viveria, né? Não tinha noção. E eu agradeço a Deus que os planos dele são maiores e mais altos que os meus, né? E trouxe essa ninhada para eu cuidar e eu ser uma mãe, uma mulher melhor para a sociedade também, que uma mãe vê a dor do outro de uma outra forma, né? Acho que se o mundo verdade. tivesse mais mães, a gente não estaria passando por tantas guerras, tantos conflitos, se mulheres mães, né, administrassem mais toda essa sociedade, né? Fica aí a dica. Fica a dica. Que maravilha. Obrigado a todos vocês. Para você que está nos acompanhando pela 91,7, pela Paiquerê, ou também pelas redes sociais, hoje foi um daqueles bate-papos em que a gente tem um pouco de cada pessoa, um pouco de cada mulher que veio para se dedicar. Abre o seu coração, não é fácil, não é? É um sabadão de manhã com várias atividades, mas mais do que o tempo, é a dedicação, é abrir o coração, é revelar não só as dores, mas também de que forma é que vocês chegaram até aqui, né? E de que forma que a transmissão de um podcast por uma rádio tão importante como essa, que alcança milhares e milhares de pessoas, pode deixar como legado. E que esse legado possa ter no coração de cada pessoa uma dádiva e uma esperança. E a gente vive e temos que viver com tenacidade, paciência, exemplo e tolerância. Essa é a palavra que eu quero terminar. Tolerância. Sejamos todos tolerantes. Que Deus nos abençoe. Amém. E até semana que vem, se Deus quiser. E Ele há de querer. Até semana que vem.